Como planejar sua viagem. Hoje eu vou te mostrar 10 passos fundamentais que você precisa para montar qualquer tipo de viagem. Desde a definição do destino, passando pela documentação exigida no local, encontrar passagens mais baratas, definir roteiros inteligentes, chip de internet, hospedagem, ingressos mais baratos nas atrações que você vai visitar. Enfim, esse é um curso básico assim que você precisa saber caso você queira se tornar um viajante independente assim como eu. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e aqui no canal Vai com Bruno eu tento falar de forma clara e objetiva tudo sobre planejamento de viagem, roteiros e dicas no Brasil e no mundo. E com o acúmulo de experiência de visitando mais de 40 países, né, eu acumulei muita experiência. Então eu vou te passar um pouquinho de tudo que eu sei, né? Então aqui no canal eu já falo bastante sobre esse assunto e hoje eu fiz um resumão com esses 10 passos para você começar a montar o seu roteiro, né? E não ter que ficar dependendo de agências, né? Ter que delegar serviços de reserva de passagem, de hotéis, porque muitas vezes vai acabar ficando mais caro. Uma vez que você aprende a fazer isso, você vai ter o foco e o empenho necessário para encontrar as melhores ofertas, vai abrir sua mente de como você pode definir roteiros inteligentes que talvez, se você for numa agência, você vai comprar um pacote pronto, muito limitado, então você vai ver que pode expandir isso de uma forma incrível. Então vamos aqui para a tela que eu vou te mostrar todos esses passos para você também planejar a sua viagem. A primeira etapa é definir se o destino da sua viagem é nacional ou internacional. As viagens feitas aqui mesmo no Brasil são muito mais fáceis de planejar, isso porque normalmente basta aí um documento de identidade que você vai percorrer qualquer lugar do país, mas ainda assim você vai aproveitar muitas dicas aqui nesse vídeo porque eu vou falar sobre como encontrar passagens mais baratas, como fazer a reserva da sua hospedagem, então vai ser muito útil o vídeo também. Porém, se você vai fazer uma viagem internacional, esse vídeo vai ser sim fundamental para você, porque uma viagem internacional exige um planejamento maior, as documentações, né, são mais requisitos, você tem que se preocupar com a língua, com o câmbio, com os passeios, então assim, requer mais planejamento. A segunda etapa é a definição dos documentos. Se você vai viajar no Brasil, normalmente basta o documento de identidade ou a CNH que já está tudo certo. Porém, para o exterior, você vai precisar conferir a validade do seu passaporte e do visto, caso o país que você esteja indo precise de um visto. Vai precisar ver também com relação às vacinas, né? Alguns países exigem febre amarela, outros exigem teste de Covid nesse momento de pandemia. Então, eu já vou te mostrar como você vai fazer essa consulta. E além disso, o formulário do passageiro, né? Durante a pandemia, muitos países estão exigindo esse documento extra, que é um formulário aí de controle do passageiro, que eu também já vou te explicar como fazer. Para te ajudar nessa segunda etapa, eu uso esse site aqui, que é o Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, é um site do Itamaraty em que você coloca o seu destino e ele vai te mostrar todas as exigências de documentos para você viajar para esses locais. Então aqui você tem as bandeirinhas, mas você pode buscar aqui, então vamos colocar, por exemplo, Tailândia. E aí você clica na bandeirinha e ele vai te falar aí todas as regras, né? Lembrando que vai ter sempre o link da embaixada ou consulado do país que você consultou e lá você pode obter informações atualizadas sobre exigências de entrada para estrangeiros. Então é sempre bom consultar lá porque o site aqui do Brasil pode estar desatualizado, mas ele traz esse resuminho em que fala qual que é a capital, qual que é a língua, a moeda que tem no país, a validade do passaporte, que é um item que eu coloquei lá. Então, por exemplo, para a Tailândia, a validade tem que ser de 6 meses para você entrar no país. Também tem as informações do Ministério do Turismo, então você pode ter informações importantes. Com relação às vacinações, lá na Tailândia, por exemplo, é exigido comprovante de vacina da febre amarela. Lembrando, gente, que esse comprovante de vacina tem que ser aquele comprovante internacional. Você tem que procurar aí na sua cidade como faz para emitir esse comprovante da febre amarela, né? Alguns países exigem, outros não. E com relação à moeda, né, o BAT, aqui já vou te falar um pouquinho sobre câmbio mais pra frente. Tem recomendações de viagem, permanência, saúde, enfim, muitas informações úteis que você vai encontrar aqui nesse site para você andar com o seu planejamento. Todos os links que eu falar no vídeo de hoje eu vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo, então você pode ficar despreocupado que tá tudo organizadinho aí embaixo. E ainda falando na questão da vacina, outro site que eu uso é esse da Anvisa,
que fala sobre as exigências de vacina da febre amarela. Aqui você pode ver a lista de países que exigem a febre amarela. Quando você clica ali, vai abrir todos esses países aí que exigem o certificado, então você vai saber se para o país que você está indo, você vai precisar fazer também esse certificado da febre amarela. Além da febre amarela, durante a pandemia nós temos também que nos preocupar, né, com as regras da pandemia, as exigências, se precisa de teste PCR negativo, se precisa certificado de vacinação. E aí eu uso muito esse site que é o IATA Travel, também na descrição. Você tem um mapa todo aqui, é só clicar no país que você deseja viajar, por exemplo, aqui na Argentina, e ele vai te dar todas as regras para viajar durante a pandemia, né? O que você precisa apresentar. Como o site está em inglês, eu uso aquele truque de clicar com o botão direito no mouse e colocar Translate de português, e aí automaticamente todo o site vai estar escrito em português, vai facilitar muito a sua vida. Lembrando, gente, que eu já tenho vídeos aqui no canal em que eu falo como fazer essas consultas durante a pandemia. Eu vou deixar também na descrição esses vídeos que vão complementar o seu conhecimento. Fique atento que aqui nas regras sempre tem esses links em azul que vão te direcionar para os sites oficiais dos governos ou para outras informações importantes, como, por exemplo, o formulário do passageiro, que é outra exigência para viajar durante a pandemia, né? Muitos países exigem que você preencha um formulário específico 24 horas antes do embarque. Eu não vou entrar no detalhe de como preencher esses formulários, porque eu tenho os vídeos explicando passo a passo de como fazer isso, né? Como eu vou deixar na descrição. Depois você aprofunda nesse conhecimento. O objetivo aqui desse vídeo é saber quais são os passos que você tem que fazer para planejar a sua viagem. Uma vez cumprida a conferência de documentos, chegou a terceira etapa, que é encontrar uma passagem aérea, e óbvio que a gente quer encontrar uma passagem aérea mais barata, né? Então eu dou muitas dicas aqui no canal sobre isso, e uma das principais é ter flexibilidade de data. A pessoa que tem uma data rígida para viajar vai ter muito mais dificuldade de encontrar uma passagem barata. Então, se você ter um gap maior de dias ou até meses, você vai conseguir encontrar essas datas mais baratas. Uma das ferramentas mais poderosas para encontrar passagens mais baratas é o próprio Google Flights. Você coloca aí no Google Flights e você vai colocar origem, né, aonde você quer. Normalmente eu coloco São Paulo, que é o aeroporto com maior oferta de voos no Brasil. E aí o destino, você pode colocar tanto um país específico como você pode colocar o continente. Então, se eu colocar Europa aqui, ele vai começar a encontrar passagens aéreas mais baratas para qualquer lugar. E aí é que entra a flexibilidade de destino. Se você puder deixar o destino te escolher, você vai ver que você vai encontrar passagens muito mais baratas. Aqui no exemplo, eu coloquei uma data fixa agora em dezembro e veja como essas passagens estão caras, né? 7 mil, 9 mil reais. Repare agora que se eu colocar aqui datas flexíveis nessa aba aqui e colocar um mês, vamos colocar, por exemplo, abril, e dar concluído, repara como já caiu o valor das minhas passagens. De 7 a 9 mil, elas foram para 2.700, 2.900. Então, é muito importante ter essa flexibilidade de data. Eu normalmente dou a dica de você que precisa marcar férias com o chefe, antes de marcar com ele, façam as pesquisas das passagens, encontre uma época que a passagem está mais barata e aí sim você combina lá com o seu chefe quando você vai marcar essas férias para você poder fazer essa baita economia. Existem várias outras ferramentas que eu utilizo para fazer buscas de passagens, eu não vou entrar muito nesse detalhe. Tem um vídeo que eu falo sobre o meu método de como comprar passagens aéreas mais baratas. Esse vídeo vai ficar aí em cima no card e também na descrição do vídeo. Se você quer aprender, vai lá. Só os fortes vão lá e clicam para aprender mais. Já encontrou sua passagem aérea mais barata e agora você precisa definir o seu roteiro. Se você vai numa agência, normalmente eles vão te dar um pacote fechado, bem limitado. Eu gosto de definir roteiros inteligentes. Por quê? Eu uso estratégias de locomoção para definir roteiros. Lá na hora da passagem aérea, se você viu meu vídeo, você vai ver que eu falo sobre stopover. Ou seja, você pode fazer 2, 3 destinos numa mesma viagem, ou até mais. Se você souber usar as estratégias de stopover, as estratégias de encontrar transportes aéreos mais baratos, como low cost, trens e ônibus na Europa, por exemplo, que é o paraíso para fazer esse tipo de roteiro inteligente, você vai ampliar a sua mente e ver como é possível fazer viagens muito mais elaboradas e conhecer muitos mais lugares e gastando menos. Mas eu não vou ficar falando muito de roteiro de viagem, porque lá no vídeo das passagens baratas eu falo sobre roteiros inteligentes, dá uma olhada lá também.
O que eu quero focar aqui nessa parte, na quarta etapa, é a minha planilha de viagem. Aqui você vai ter um controle financeiro e do seu roteiro. Olha que bacana, nessa primeira página você vai colocar as datas da sua viagem, os valores que você está gastando com as passagens aéreas, hospedagens e vai te dar todo o controle financeiro, vai dividir por categoria quais são os seus gastos, onde você está gastando mais para você tentar fazer algum ajuste se necessário. Ela coloca as datas da sua viagem e o que você vai fazer e gastar em cada uma dessas viagens com a hospedagem, com a passagem. Aqui embaixo tem as instruções para você utilizar essa planilha, tá? Não vou ficar explicando o passo a passo dela, porque eu também tenho vídeo falando só da planilha e como você pode utilizar. Eu vou deixar o link na descrição. E você vai poder baixar essa planilha também totalmente gratuita. O link dela tá também na descrição. Definido o orçamento, você vai para a parte de roteiro, né? Você já definiu as cidades, locais que você vai estar, e aí aqui você vai poder colocar o que você vai fazer na sua viagem. Você pode definir o horário, né? Então, por exemplo, você pode colocar que a partir das 9h30 da manhã você vai visitar a Torre Eiffel. Você pode definir um almoço ao meio-dia num restaurante bacana que você pesquisou, à noite colocar um jantar, um passeio, uma balada, enfim. Você vai colocando e preenchendo toda a sua planilha aqui dia a dia, né? Se você é organizado como eu, é o paraíso. Tem gente que não faz a menor diferença, gosta de chegar e fazer o que der na telha. Eu gosto de ter um mínimo de planejamento, então eu utilizo muito essa planilha. Tem um checklist também com os documentos, né? Então, se você conferiu a validade do seu passaporte, do seu visto, você vai clicando aqui, ó, vai dando check e aí você vai organizando a sua viagem. E tem os links úteis. Aqui tem links para você fazer reserva de hospedagem, de passagem, de chip de internet, de aluguel de carro, de pacotes. Enfim, gente, essa planilha está completona. Dá uma olhada lá na descrição para você baixar ela também para organizar a sua viagem. Definido o roteiro, tá na hora de reservar, né? Você já sabe as cidades que você vai estar e esse é o site que eu mais gosto de utilizar para fazer as minhas reservas de hotéis. Eu coloco aqui o destino que eu vou viajar, então, por exemplo, eu vou para Madrid. Eu coloco as datas da viagem. 2 adultos, né? Você pode colocar aqui que é adultos, crianças e coloco pesquisar. Ele vai te listar várias opções de hospedagem. Você pode fazer uma seleção aqui do preço mais baixo, do mais barato, do mais caro. Aqui tem outros filtros que você pode utilizar, como por exemplo, você quer só hotéis, né, para evitar ficar em albergues, porque na procura aqui ele coloca tudo. Então você vai fazendo esses filtros, né? Se você quer um hotel mais econômico, de 1, 2, 3 estrelas, quer um hotel de luxo, você vai lá nas 5 estrelas e aí ele vai começar a colocar só os melhores hotéis. Enfim, você vai fazendo todas essas buscas. Mas uma ferramenta que eu gosto muito é essa daqui, ó, mostrar no mapa. Quando você clica lá no mostrar no mapa, vai abrir o mapa da cidade que você está procurando e aí todos esses pontinhos são hotéis disponíveis naquela cidade e os preços. Então aqui você pode percorrer pela localização onde você vai encontrar as melhores opções, né? Porque se você quiser ficar, por exemplo, na região central de Madrid, tem o bairro aqui, ó, Madrid Centro, que normalmente são as melhores localizações, e aí você começa a percorrer nessa região onde você vai querer ficar. Se você for dando zoom no mapa, vai ficando cada vez mais próximo. E outra função legal do mapa é que você consegue ver as estações de metrô que tem na cidade, né? Eu gosto muito de ficar hospedado perto de metrô, porque do metrô eu consigo ir para qualquer lugar da cidade. Então aqui eu vi que tem essa estação, aqui tem uma outra estação, aqui tem outra. Então eu vou pegando os hotéis mais próximos dessas estações e aí você consegue fazer a reserva. Uma vez escolhido, né, o hotel que você vai ficar, então vamos supor que eu tenha ficado nesse daqui, você clica em ver, aí vai ter as fotos do hotel, vai ter algumas informações sobre a localização, vai falar se tem estacionamento, vai falar se aceita cachorro, se tem Wi-Fi, enfim, tudo vai estar aqui, se tem café da manhã ou não. A maioria dos hotéis desse site, o cancelamento é grátis, né? Então se você tem alguma alteração de plano, você vai conseguir fazer essa alteração. Escolhido aí o seu quarto, o seu hotel, coloca lá a quantidade de quarto que você quer, coloca em vou reservar,
Aí ele vai dar um resumo de todas as informações, do valor em real, do valor na moeda que você está indo para o país, né? No caso aqui na Espanha em euro. E por fim aí ele pede as informações do seu cartão de crédito para você fazer o pagamento. Alguns hotéis você pode pagar aqui pelo site na hora e já fica tranquilo, ou senão você pode optar por pagar lá no check-in quando você chegar na cidade. E aí você vai fazer isso de acordo com as regras de hotel. Cada hotel vai deixar uma regra aqui nessa plataforma. O link desse site de reserva também está na descrição, tá, gente? Esse é o maior site de reservas do mundo, tem praticamente todos os hotéis do mundo se cadastram aqui nesse site. Definido o hotel, chegou a hora de fazer os transportes internos, né? Se seu roteiro inclui mais de uma cidade, você vai ter que se transportar durante a viagem. Você pode fazer isso através de ônibus, trem, avião. E um site que eu uso muito, que serve para a Europa, é o Omio. Eu vou deixar também o link dele na descrição. Aqui você vai colocar, por exemplo, que está indo de Barcelona, que vamos supor que seu roteiro é de Barcelona, mas você vai para Paris também. Você vai colocar a data da sua viagem e fazer a procura. Ele vai fazer um comparativo das melhores ofertas para trem, ônibus e avião. E aí você vai comprar aquela que for a melhor opção para você. Aqui ele já deu que para ir de avião está custando 30 euros para a data que eu selecionei. Se eu for de ônibus está mais caro, veja que às vezes o ônibus é mais barato, mas nesse caso está mais caro. Além de demorar muito mais, né? 89 euros. E também tem de trem, ele encontrou a tarifa mais barata para a data que eu selecionei por 146 dólares. Então é um site que me ajuda demais a fazer meu planejamento aí de transporte. Você pode fazer a reserva diretamente por esse site e eu tenho um desconto de 10 euros para a primeira reserva. Eu vou deixar esse link também na descrição. Caso você esteja viajando para a Europa, né, é uma ótima oportunidade já de economizar os primeiros 10 euros. Eu tenho um vídeo também com passo a passo de como utilizar essa plataforma, não vou entrar tanto no detalhe aqui hoje. Quem quiser se aprofundar, o link do vídeo também está na descrição desse vídeo. Agora, se você for fazer uma viagem de carro, um site que eu uso muito é o Mobility. Aqui você pode colocar a cidade que você vai retirar esse carro. Então vamos colocar, por exemplo, que você está indo para os Estados Unidos, lá em Miami. Vamos colocar aqui a data de retirada, o horário e a data de devolução. E aí o grande barato desse site é que ele vai fazer uma pesquisa em várias locadoras lá nos Estados Unidos ou para qualquer cidade do mundo que você esteja viajando e vai te ofertar o melhor preço. Então aqui a melhor opção, né, para uma semana ficou em 582 dólares lá nos Estados Unidos. Você pode fazer aí o aluguel direto nesse site. Ele tem quilometragem livre, proteção, seguro, o carro tem câmbio automático, ar-condicionado, todas as informações vão estar aqui. Aí você pode fazer, clicar aqui em alugar, ele vai dar o resumo da compra com todas as tarifas, né? Se você quiser adicionar alguma cobertura de seguro, qualquer tipo de coisa, você pode clicar aqui. E por fim, você vai colocar os dados do seu cadastro e pagamento para garantir sua reserva. Chegando no dia da viagem, é só chegar lá no balcão da locadora de veículo no aeroporto, mostrar sua reserva e eles vão te dar o carro. Já avançamos bastante no nosso planejamento e chegou agora de começar a reservar os passeios, né? Você vai para a cidade, vai visitar muitos lugares e tem como você economizar na compra dos ingressos aqui no Brasil. O site que eu uso é esse daqui que eu também vou deixar na descrição do vídeo. Esse é um site que você pode fazer tanto reserva de hotéis, de pacotes ou de atividades. Eu gosto muito dessa parte de atividades porque você coloca, por exemplo, a cidade que você vai visitar. No meu caso aqui eu vou colocar um exemplo de Paris. Coloco em pesquisar e aí ele vai te dar vários atrativos do que você pode fazer na cidade. Então eu gosto muito de Paris, de comprar o GoCity. Eu tenho um vídeo explicando como que eu faço para utilizar o GoCity de Paris, que tem várias outras cidades do mundo também. Basicamente, o GoCity você pode escolher várias atrações que você pode visitar, como a Torre Eiffel, o Louvre, Versalhes, vários atrativos, pagar em real no Brasil em até 12 vezes sem IOF. Você não pega fila para comprar esses ingressos quando você chega lá no país, então já te economiza um baita tempo. Paga em real, não fica sujeito ao câmbio, né, do cartão de crédito, então você vai pagar mais barato. E esses pacotes normalmente são mais baratos do que você comprar na bilheteria do próprio local. Outro que eu gosto muito aqui desse site é comprar os ingressos da Disney, seja de Orlando ou de Paris. Aqui, ó, a partir de R$ 339 o ingresso da Disney de Paris, você não paga IOF e é mais barato que comprar na própria Disney. Economia de uns R$ 50 por ingresso.
quase chegando a data da viagem e você ainda não fez o seguro de viagem, né? Muita gente esquece desse detalhe, mas é um documento obrigatório para muitos países, como por exemplo, na Europa é obrigatório, aqui na América do Sul, países como Uruguai, Argentina, Chile, exigem esse documento. Na imigração, eles podem solicitar esse documento, às vezes eles não pedem e muitas vezes pedem. Eu já tive casos que me pediram. Então você tem que viajar com esse documento, tá? A cobertura mínima na Europa é de 30 mil dólares. Eu vou fazer uma simulação rápida aqui, mas basicamente você coloca o destino aqui, ó, Brasil, América do Sul, Europa, a data da sua viagem e os seus dados como nome, e-mail e celular para fazer a cotação. Esse site vai cotar em várias seguradoras aqui embaixo qual é a opção mais barata e as coberturas que elas oferecem. Então, uma simulação rápida aqui para 5 dias na Europa ficou R$ 74,00. Você pode pagar no cartão. Se quiser pagar no boleto ou no Pix, tem um desconto ainda de 5%. E aí ele vai dar os valores da cobertura. Na Europa, você precisa ficar atento a essa despesa médica hospitalar. Essa é a única exigência que a Europa faz. Você tem que ter no mínimo 30 mil dólares ou 30 mil euros de cobertura. Então, cumpriu essa etapa, você já está podendo entrar na Europa sem nenhum problema. Você vai ver a seguradora que tiver o melhor preço. Você pode comparar seguradoras, vai clicando aqui, ó, comparar plano. Dá para selecionar até 4 seguradoras e clicar em comparar. Vai abrir uma listinha de coberturas do que está cobrindo aquele seguro e você vai contratar aquela que tiver o melhor custo-benefício, né? Aqui em cima você seleciona a que mais te agradou e vai comprar. Lembrando que alguns países também exigem a cobertura de Covid, e aí eles têm uma aba aqui só para cobertura de Covid, e aí você vai listar aí quais são esses seguros. E o seguro, gente, é muito importante, porque você não quer transformar uma viagem que é para ser algo prazeroso num pesadelo, né? Se te acontece alguma coisa, o transtorno que você vai ter num hospital, num médico, é muito grande e muito caro fazer uma consulta no exterior. Então, ter a cobertura é muito importante. É um valor muito pequeno comparado ao seu gasto de viagem, normalmente representa de 1 a 2% do gasto da viagem, e você vai estar protegido. Outra cobertura muito legal de seguro de viagem é que ele tem essas coberturas aqui, ó, para cancelamento de viagem, que você pode ter, né, o voo cancelado ou por algum outro motivo, né? Algumas seguradoras cobrem esse cancelamento, elas pagam as taxas da companhia aérea, do site que você fez a reserva do hotel, se tiver multa de cancelamento, se sua bagagem é extraviada, ó, elas fazem a cobertura aí, complementar, né, de 1.200 dólares, mil euros. Se sua mala é danificada, algumas seguradoras cobrem a sua mala. Então eu recomendo você entrar nesse site que eu também coloquei na descrição do vídeo para você fazer aí o estudo, né, das principais coberturas e o que você quer contratar. Estamos quase chegando no fim do nosso planejamento e agora a gente vai falar de câmbio. Um site que eu gosto de fazer o meu câmbio é esse daqui da Wise. Você tem que ter uma conta internacional, tá, gente? Essa dica não vai ser útil para todo mundo. Você tem que ter uma conta internacional antes. Você tem como abrir contas internacionais aqui mesmo no Brasil. Eu vou ter que fazer um vídeo detalhado aqui no canal sobre isso porque ainda não tem. Se tiver, eu vou colocar na descrição do vídeo quando tiver disponível. Mas basicamente você vai transferir o dinheiro em real para euro, por exemplo. Aqui uma simulação de R$ 1.000 dá 155 euros. E a grande vantagem desse site é que você foge daquelas taxas absurdas de bancos e de IOF. Então, vale muito a pena. E eu vou deixar para quem tiver conta internacional já, um desconto na sua primeira transferência. Você vai economizar aí pelo menos, eu acho que são 15 libras, tá? Convertido para a moeda que você for converter, de desconto para fazer a primeira transferência. Basicamente, você vai selecionar aqui a moeda que você vai converter. Tem várias moedas, tá? Dólar americano, australiano, enfim, todas as moedas do mundo. E aí você faz a conversão para o banco, né? Você vai creditar isso na conta do seu banco internacional. Caso você não tenha uma conta internacional, o que eu te recomendo é comprar dólar ou euro no Brasil, dependendo do lugar que você vai visitar. Caso o país que você for não use dólar ou euro como moeda principal, leva essas moedas que são fortes e você consegue trocar em qualquer país. Comprar moeda muito diferente aqui no Brasil normalmente não vale a pena. Por exemplo, comprar peso, comprar moeda tailandesa, enfim, de qualquer país, não vale a pena. Compra dólar ou euro e converte lá no país que você vai.
Lembrando que se você viajar para a América do Sul, você pode levar real também, tá? Normalmente Argentina, Chile, Uruguai consegue converter o real para peso tranquilamente. E por último, mas não menos importante, temos aí o chip de internet, né? Você tem que estar conectado quando viaja, né? E ter internet facilita a sua vida para fazer buscas, procurar um mapa. Então eu uso esse site aqui, que é o Viagem Conectado. O link dele também está na descrição. Você pode comprar chip para qualquer lugar do mundo. Então, para Estados Unidos, para Europa, México, outros países, é só entrar lá e você vai fazer a simulação do valor. O que acontece, gente? Tem duas formas de você comprar chip. A primeira é essa, que é a forma mais prática. Você compra aqui no Brasil, recebe esse chip na sua casa, chega conectado. É ideal para quem não fala inglês, para quem quer chegar já com tudo resolvido. Se você consegue se desenrolar num país estrangeiro, você pode comprar um chip no próprio país. Ele vai sair um pouco mais barato, tá? Você vai lá para a Itália, vai na Itália, compra seu chip lá na operadora da Itália, na TIM, na Claro, sei lá quais são as operadoras. Porém, normalmente você vai ter que falar o idioma, né, o italiano, porque você vai ter que ir numa loja, você vai ter que dar seu passaporte, muitas vezes precisa de um documento de identidade do país, e aí não aceita o passaporte, enfim, é bem mais complicado. Você pode economizar? Pode. Porém, viajando aqui com o chip que você comprou no Brasil já, você vai estar habilitado. Eu vou entrar aqui para simular. Basicamente, você vai colocar a data da sua viagem, né? Então, vamos colocar aqui do dia 17 até o dia 25. Ele vai selecionar os dias de viagem, né? No meu caso, 8 dias, e o valor, US$ 43. Você vai clicar em compre agora. Vai colocar os dados aí do seu endereço de entrega, tá? É sempre bom comprar com antecedência para dar tempo de chegar antes da sua viagem. E os dados do pagamento, tá? As entregas aqui você pode colocar entrega expressa, né? Tá vendo? Ó, 4 dias, caso você esteja com pressa, né? Porém, você vai pagar um frete bem mais caro. Se você tiver tempo, se planejar, você coloca o frete mais baratinho aqui e isso vai chegar tranquilamente na sua casa. Gente, chegou no avião, tá chegando no destino, troca o seu chip no celular, na hora que você tá no aeroporto, já conecta. É uma maravilha. Eu sempre uso o chip deles, é muito bom, vale bastante a pena. Portanto, esses foram os 10 passos para você planejar sua viagem de forma independente, assim como eu faço com as minhas viagens. Espero que tenha ficado claro e eu tenha ajudado. E como eu disse, se você quiser se aprofundar nos assuntos, cada um desses tópicos que eu falei, eu tenho vídeos mais detalhados com passo a passo de como você vai fazer todos esses procedimentos. Todas as informações que eu falei, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se essas informações foram úteis para você, te ajudou de alguma forma, o que eu te peço é para deixar um like, né? Isso me ajuda demais aqui na criação de conteúdo no canal e te convido a se inscrever no canal. Tem muitas dicas de roteiro, planejamento de viagem, percorre aí pelas playlists que você vai encontrar muita informação útil. Eu vou ficando por aqui, tomara que você consiga planejar a sua viagem e a gente se vê no próximo vídeo.